Hoje nós vamos falar sobre saúde aqui no Lance Itapema, mais especificamente sobre saúde bucal, com 2 profissionais experientes que têm a odontologia já na família há muitos anos, é uma coisa já quase genética, né. Aqui nós recebemos o senhor José Ferreira e o Davi Gulim Neto para falar um pouco sobre implantes, né. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Queria que vocês começassem contando um pouco então dessa história, que já vem aí de gerações, né, nos 2 casos. Exatamente, como você bem mencionou, né, a nossa história, ela já vem de gerações dentro da família, né. Eu, por exemplo, tenho uma família que tinham, tios da minha mãe, alguns primos, que já praticavam a odontologia, e parece que a coisa estava no sangue mesmo, né. Quando eu era criança também, eu tinha um grande amigo, o Jair, queria até mandar um abraço para ele, que a irmã dele era protética, então ela tinha um laboratório que era anexo à casa dela, então a minha infância, foi praticamente ali inserido nesse meio, vendo como era feito a produção desses dentes, aquele trabalho minucioso me encantava muito, e de lá para cá eu venho, estudando sobre esse assunto, fiz a minha faculdade na Universidade Federal do Paraná, eh, sempre foquei a minha carreira dentro desde a época da faculdade dentro da área de cirurgia e prótese dentária. Depois que eu me formei, eu também segui na área de implantodontia, fiz um mestrado na área de enxertos ósseos e também fiz especialização em implantes dentários, né. E de lá para cá eu também venho sempre me atualizando e hoje em dia o meu enfoque principal é na área de implantes zigomáticos com ancoragem de implantes em maxilas atróficas, ou seja, aquele paciente que já não tem mais osso, que já teve uma perda óssea muito avançada, é nessa área que eu me especializei. E Ferreira também tem Então, uma história parecida. isso aí, eu sou natural de Lages, né, e meus avós são de São Joaquim, meu avô, nos idos lá de 1920, 1930, ele já era cirurgião dentista naquela cidade, e de lá para cá, em torno de 17 a 20 pessoas na família fizeram a área de odontologia, isso me influenciou bastante. Aí eu vim para Florianópolis em 1989, passei na Universidade Federal de Santa Catarina, me graduei ali e de lá para cá entrei na área da implantodontia, especificamente da implantodontia. Fiz especialização em ortodontia em Florianópolis, no Instituto Arzetâmes. Depois fiz especialização, cursei especialização aqui em Balneário Camboriú, com a maior autoridade do mundo na parte estética da odontologia digital, que é o Dr. Christian Coachman. Estou cursando a especialização em harmonização orofacial, né? Já voltando também, pensando futuramente nas próteses faciais, que vai ser a nova tendência agora, né? Da harmonização facial, e me especifiquei mais precisamente em implantodontia minimamente invasiva, fazendo a cirurgia sem cortes, sem pontos, né? E entregando uma prótese para o paciente em 24 horas, ou muitas vezes até no mesmo momento que ele instala os implantes, em até 6 horas a gente já consegue entregar esse protocolo para o paciente. Então, na área da odontologia, essa aí é a minha história de entrada. Queria saber um pouco mais de vocês, qual é o perfil do paciente que vocês atendem? O perfil do paciente que a gente atende, na realidade, é o paciente tendo já uma dentição fixa e ele perdendo um de seus dentes, necessitando substituir, já é o perfil que a gente atende. Então, normalmente, o paciente a partir dos 21, 22 anos de idade já é o paciente que por acaso tenha perdido um ou vários dentes e já pode estar usando o nosso serviço. Mais especificamente, o nosso público, meu e do Dr. Davi, é o paciente na faixa etária dos 55 anos acima, né? Aquele paciente que já usa dentadura, que já usa prótese móvel, o paciente que tem doença periodontal avançada, que tem os dentes com muita mobilidade, sangramento, secreção de pus, infecção dentária mais agravada, né? O paciente também que tem problema cardíaco, que tem o paciente transplantado renal, o paciente que tem diabetes, que é um paciente que tem que ter um cuidado elevado com a sua saúde. Por quê? Porque essas infecções dentárias, né, dos dentes geram infecções
em órgãos-alvo, como, por exemplo, o rim é o primeiro órgão-alvo, né? E o tratamento de uma infecção renal é hospitalar. É um caso agravado de uma infecção dentária. Depois, nós temos o paciente que pode sofrer a endocardite bacteriana. Então, os pacientes que já tiveram infarto, que usam válvula no coração, que fizeram ponte de safena, fizeram já procedimento cardíaco, então esses pacientes têm que ter o cuidado redobrado com a sua boca, muitas vezes tem que remover os dentes que estão com infecção e colocar implantes, para não correr risco de ter a endocardite bacteriana, que é uma outra complicação dentária, de infecção odontológica, que leva o paciente para hospitalização e muitas vezes, se ele não tiver um cuidado extremo, pode levar o paciente a óbito, né? Então, esse é o perfil do nosso paciente. E o paciente que usa uma dentadura que não para na boca, aquele paciente que está com a baixa autoestima, que não consegue falar, sorrir, mastigar, né? O paciente que tem ferida na boca, muitas vezes essa ferida não dói, o paciente não sente, só vai perceber essa ferida quando está sangrando ou quando ela causa um edema, ele confunde essa ferida com uma afta e daí ele procura o consultório. Então, esse paciente, muitas vezes, ele já pode estar até numa fase de transição dessa ferida para um tumor maligno de boca, para um câncer de boca, causado por uma prótese mal adaptada, né? Então, esse tipo de paciente é o paciente que necessita dar adeus a essa dentadura e substituir essa dentadura por implantes fixos. O paciente também que nos procura é o paciente que tem a síndrome da dor e disfunção miofascial. O que é essa síndrome? É o paciente que tem dor de cabeça, enxaqueca, paciente que tem crise de labirinto avançada, esse paciente ele tem sensação de ouvido entupido, tamponamento no ouvido, né? Muitas vezes ele acha que tem a labirintite e ele não tem labirintite nenhuma. Muitas vezes ele acha que tem enxaqueca e ele não tem enxaqueca nenhuma. Tem sim, porque a dentadura dele, a prótese dele está mal adaptada, já gastou os dentes, ele já usa 5, 10 anos, não trocou, né? Ou essa prótese foi feita de uma maneira errada, muitas vezes o protocolo foi feito de uma maneira errada e o paciente está com essa sintomatologia. Então, é um paciente que é o nosso paciente de interesse, né? Então, a gente é especializado em solucionar esse tipo de problema, né, de uma maneira rápida, eficiente, eficaz e segura. Então, essa é a faixa etária do nosso cliente a princípio, né? O senhor falou 24 horas. É isso mesmo, 24 horas? É isso mesmo. Muitas pessoas elas não acreditam que é possível, até porque essas pessoas às vezes passaram por outras clínicas, fizeram exames e o profissional às vezes que não tem uma capacitação ou não domina essa técnica, fala que não é possível resolver todos esses problemas que o doutor José falou, que a pessoa tem, acha que é algo muito complexo, muito difícil de resolver e nós, através das técnicas minimamente invasivas, conseguimos resolver todos esses problemas que o doutor José falou em até 24 horas, por incrível que pareça. Através das técnicas que nós utilizamos, que são as técnicas de cirurgia sem cortes, são as técnicas sem a necessidade de enxerto ósseos através dos implantes zigomáticos, nós conseguimos fazer todo o preparo do paciente, fazer a instalação dos implantes no período da manhã, a gente traz todo o aparato de confecção da prótese, dos dentes que vão ser instalados para dentro do nosso consultório e no mesmo dia ou no máximo em 24 horas nós conseguimos devolver a função mastigatória para esse paciente e a tão sonhada função estética com um sorriso fixo e definitivo. Esse processo, com certeza, falando aqui, entre profissionais, vocês estão falando bastante da questão da operação mesmo, mas digo assim, como pessoa, vocês escolheram essa função específica? Tem alguma coisa muito gratificante em ver aquele antes e depois, em poder solucionar aquele desejo do paciente? Pode dar o teu parecer aí, doutor, Sim, nessa questão. na realidade, eu principalmente penso no seguinte: se eu tive a oportunidade de fazer um curso numa universidade federal, como o doutor Davi também fez, desde quando eu me formei, eu trabalho para retornar aquilo que a sociedade pagou no meu curso, porque o meu curso foi pago através dos impostos.
e eu então devolvo isso para o meu paciente. Eu não sou um mercenário, eu não tenho preço estratosférico. O que é que eu faço? Eu procuro atender o meu paciente de uma forma justa e transparente. E hoje a odontologia, principalmente a odontologia legal, hoje a jurisprudência na odontologia, inclusive isso consta no Código de Ética da Odontologia, que quando o paciente procura o profissional de odontologia, ele deve atender esse paciente como um ser humano, como um todo. Ele não deve ver só a boca do paciente, ele vai examinar esse paciente como um todo, porque a odontologia, a boca está ligada no corpo, a saúde começa pela boca. Então a gente observa o paciente, a parte psíquica do paciente, a parte de saúde geral do paciente. Às vezes o paciente chega no consultório com um problema psicológico, com a baixa autoestima, e ele chega se queixando muitas vezes até de um problema de família, de um problema pessoal dele, e a gente está ali para escutar ele, para dar esse conforto para o paciente. E dentro dessa ênfase, a gente faz uma anamnese completa, né? Faz uma requisição de exames também completo, que isso mudou muito hoje na odontologia. Hoje, a odontologia, os exames são totalmente diferentes daqueles exames mais ultrapassados. Não que eles sejam totalmente errados, mas a ciência e a tecnologia evoluiu, né? Então, nós temos que acompanhar esse fluxo, de maneira que a minha satisfação está em entregar para o paciente um serviço completo, né? Uma reabilitação completa, aonde ele vai melhorar a autoestima, ele vai voltar a ter um aspecto mais jovem para falar, sorrir, para se comunicar. O ser humano, ele é comunicação. O ser humano que não se comunica, ele não consegue ter uma vida social. Pelo menos com as 4 ou 5 pessoas que estão no teu entorno, que é a família ou teus amigos, você tem que se apresentar bem. Então, dessa maneira, é aí que está a minha gratificação. E quando eu vejo que o paciente chegou para mim com um tipo de sorriso, com um problema, e no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, ele sai perfeito, sorrindo, mastigando, reabilitado, feliz, isso me traz satisfação, porque é esse o segredo. Ele me traz mais paciente para eu atender. Ele informa o meu serviço para o vizinho, para o parente, para o amigo, e é isso que me faz estar aqui, né? Então, cada dia mais eu cresço porque os meus pacientes são bem atendidos, né? Em 28 anos de profissão, eu não tenho, graças a Deus, um processo no PROCON, uma queixa minha no PROCON, e não tenho um processo judicial por erro, por negligência, por imprudência, né? Então, essa é a reputação que eu zelo. E a gente vê hoje em dia, mesmo com o advento da tecnologia e tudo mais, que a propaganda boca a boca ainda é a melhor, né? Quando o cliente sai satisfeito e faz a propaganda, transmite uma confiança diferente, né? Com certeza. No nosso caso, ainda mais esse ditado popular se torna mais literal, né? O boca a boca, literalmente, né? E assim, aproveitando o gancho aqui do Dr. José, o fato de você conseguir devolver essa satisfação para o paciente, às vezes aquele paciente que foi mutilado pela velha odontologia, aquele paciente que morava às vezes no interior, que quando o dente doía, a única alternativa que existia era extrair o dente, ou até mesmo tem casos rotineiros dentro da nossa clínica, do nosso consultório, na qual a pessoa relata que quando ela fez 15 anos de idade, ela ganhou uma dentadura de presente. Isso, assim, é mais comum do que a gente imagina. E agora, essa pessoa que veio há mais de 40 anos usando uma dentadura que machuca, que ela não tem a capacidade de se alimentar da maneira adequada, comendo alimentos proteicos, que são mais duros, a dieta acaba sendo voltada para uma alimentação mais mole, e essa dieta acaba gerando uma série de problemas de saúde nessa pessoa. Às vezes, o diabetes que ela tem, o problema de pressão alta que ela tem, está relacionada com a dificuldade que ela tem na alimentação. E a possibilidade que a gente tem de devolver dentes fixos novamente para essa pessoa, uma prótese sem o céu da boca, na qual ela vai voltar a sentir o gosto dos alimentos novamente, voltar a ter o prazer de se alimentar, assim como o doutor José falou, o prazer de estar numa roda de amigos, numa roda de família, poder desfrutar ali
de uma alegria de estar sorrindo com confiança. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo gosta de tirar uma foto, de se sentir bonito. Então, quando a gente percebe que o nosso paciente volta a ter essa qualidade de vida, é o que faz tudo que a gente passou lá, desde os nossos estudos, desde os investimentos que nós fizemos, tudo isso faz valer a pena. Falaram de preço. Para quem não sabe, nunca nem pensou em fazer um implante, mas talvez agora que está nos escutando, achou que talvez seja uma boa ideia. Dá para dar uma média de preço só para esse pessoal saber se é possível ou não investir numa coisa dessa, num En procedimento desse? então, segundo o Código de Ética Odontológico, e isso os pacientes que vê a nossa mídia na propaganda, no Instagram, no Facebook, eles estão sempre perguntando ali qual é o preço. Às vezes uns ficam até bravo e dizem: "Ah, não vou mais aí porque vocês vocês estão escondendo o preço, não informam o preço". É que o Código de Ética, a fiscalização da odontologia, ela vai um pouco contra a norma do Procon. A lei do Procon exige que todo serviço que seja comercializado, inclusive a prestação de serviço, seja informado para o paciente o preço, né. Tem que ter, deveria ter na sala de espera do dentista, assim como acontece em algumas salas de clínica médica, deveria ter o preço da consulta do dentista, deveria ter o preço da restauração, do canal, do implante, da limpeza, da profilaxia, da prevenção, do flúor, enfim. Mas, por um atraso do Conselho Regional de Odontologia e do Conselho Federal de Odontologia, nesse sentido, eles não permitem que você divulgue preço, muito menos em rede social. Mas o que o público confunde é que eles acham que o preço de um implante ou do protocolo, que é os implantes e a prótese fixa, é um preço igual para todo mundo. Então vai ter muita variação de preço, né. Por exemplo, se uma clínica tem lá 4 recepcionistas, tem um lustre muito bonito, tem uma fachada presencial, está numa sala mais cara, é óbvio. Tem o artista da É, Globo como é, garoto isso. propaganda. Tem um artista da Globo como garota propaganda, quem vai pagar tudo isso é o cliente. Então, nessa clínica, ele não vai esperar que vai encontrar um preço mais justo, pode ter certeza. Então, o meu preço, eu faço ele de acordo com o meu custo. Então, como eu tenho um custo mais enxuto, né, eu trabalho com a minha assistente e com a minha equipe, assim como o doutor Davi também tem a assistente e a equipe dele, a gente trabalha com um preço enxuto. É o máximo que a gente pode falar aqui em relação a preço. Mas o preço muda de acordo com a idade do paciente, há quanto tempo ele perdeu os dentes, há quanto tempo, ou se ele precisa fazer enxerto, ou se ele vai querer fazer uso do implante zigomático, que é uma outra técnica que é para solucionar o caso de quem de quem não precisa fazer enxerto e não quer esperar 2 anos para terminar. O doutor Davi consegue terminar num único dia esse tratamento com esse implante mais longo. É geralmente um implante importado para solucionar o caso, então é um trabalho mais onerado. Eu acho que a gente poderia fazer um gancho nesse assunto que você abordou, doutor. Eu acho que a gente consegue correlacionar a questão de preço e tecnologia, né? Porque o que que a gente tem assim de diferencial é o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, né? Pro paciente, pro leigo entender o que que significa isso, significa o seguinte: é a gente simplificar o tratamento dele através da instalação dos implantes, né, ou através de um guia cirúrgico. Dá uma mostradinha Sim. ali para nós, doutor. Então, esse aqui, ó, depois que o paciente faz o exame indicado para o caso, é feito esse protótipo, que é a cópia da arcada e da gengiva do paciente, Tudo né. isso através da tecnologia, né, a gente consegue auxiliar, usar a tecnologia a nosso favor, que aparentemente parece que vai ser mais caro, mas lá no final das contas, a gente consegue fazer com que o paciente acabe economizando dinheiro, caso ele fizesse o tratamento de uma maneira convencional, digamos assim. Aí, sobre esse protótipo aqui, é fabricado um guia cirúrgico, né, e o implante, ele entra direto aqui. Então, a gente não usa bisturi, não abre a gengiva, risco de sangramento menor, risco de infecção menor, indicado para paciente cardíaco e diabético. Não dependemos da cicatrização da gengiva, porque a gengiva não vai ser cortada, e por isso, no mesmo dia ou em até 24 horas, nós entregamos a prótese para o paciente.
O que é tecnologia, como o doutor Davi falou? Em qualquer área, em qualquer serviço, tecnologia é aquilo que faz com que o processo seja rápido, eficiente e certeiro. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Se nós fôssemos pegar, por exemplo, a arcada desse paciente aqui, colocássemos 10 especialistas em implante e pedisse para os 10 especialistas operar esse paciente, talvez alguns fossem usar 4 implantes, talvez outros fossem usar 5 ou 6. Como é a mão livre, o profissional vai instalar o implante de acordo com a experiência cirúrgica dele ou com o conhecimento dele. Se ele fez um curso fraco, ele não vai ter um conhecimento mais específico. Se ele não praticou ao longo da vida essa experiência cirúrgica, o refinamento dele também vai ser diferente. Então, 10 cirurgias, nós vamos ter provavelmente 10 inclinação e posição diferente para aquele implante. Agora, quando a gente usa a tecnologia, o que acontece? Nós usamos exames específicos que vão para um software, lá o computador vai fazer a cirurgia virtual dessa arcada e vai colocar o implante na posição, na distribuição, no tamanho, no comprimento certo. E se eu pegar esse mesmo caso aqui e pedir para os 10 cirurgião dentista que operaram aquele paciente em 10 situações diferentes de possibilidade e de posição e inclinação do implante, as 10 cirurgias vão ser igual. Por quê? Porque aqui o erro é zero. Aqui nós não temos margem para erro. Então, é como você fazer uma cirurgia no olho. Você faz uma cirurgia certeira, né? Então quer dizer assim, é menos coisas fúteis e superficiais, que seria o lustre bonito, e mais no que realmente interessa para o cliente, Mais que é a qualidade e tecnologia. conhecimento e tecnologia. Exatamente. Ainda falando em termos de custo e tecnologia, o Dr. José, ele é especialista nesse tipo de procedimento aqui, que é a cirurgia sem corte, cirurgia guiada. O que acontece? Quando a gente fala em implantes dentários, os pacientes que vão fazer avaliações, eles sabem muito bem disso. O profissional que atende ele fala, a primeira coisa é ver se tem osso. Essa é a palavra-chave que o paciente que está procurando implante vai ouvir. Ah, vamos ver se tem osso. Por que a gente vê se tem osso? Porque o implante dentário, que é aquele parafusinho de titânio, ele é fixado no osso para poder dar suporte para os dentes, né? A tecnologia, tanto essa tecnologia de prototipagem, quanto as empresas que produzem esses implantes, elas buscam alternativas para isso. Para quê? Para aquele paciente que precisaria fazer uma cirurgia de enxertos ósseos, esperar 6 meses, torcer para que esse enxerto dê certo, para que não haja nenhuma infecção, não tenha nenhum problema, para depois instalar os implantes, esperar mais 6 meses, para depois fazer uma nova cirurgia e colocar a prótese. Com a tecnologia e o advento dos implantes zigomáticos, a gente consegue pular todas as etapas. Um paciente que iria fazer 3 cirurgias, ia ter que esperar mais de 1 ano para poder colocar os dentes. Com o advento da tecnologia e dos implantes zigomáticos, ele consegue fazer esse tratamento em até 24 horas. Então, aquele paciente que ia se submeter a todo esse tratamento, que ia ser muito mais oneroso, ele consegue resolver no mesmo dia, colocando implantes zigomáticos. Por que os implantes zigomáticos são a solução para esse paciente que precisa fazer enxerto? Porque o osso zigomático é esse ossinho aqui, ó, é o ossinho da maçã do rosto. Então, o paciente sempre tem osso nessa região, porque fisiologicamente esse osso aqui, ele não é reabsorvido. Já o osso da maxila, que é onde a gente coloca convencionalmente os implantes, quando a gente tira esses dentes, a tendência é que esse osso reabsorva. Então, o paciente usa uma dentadura durante 30 anos, vai forçando esse osso para cima. Quando chega a hora dele, ele fala assim: agora eu vou fazer implante. Na maioria dos consultórios que ainda não detêm essa tecnologia, eles falam para o paciente o seguinte: olha, você vai ter que fazer enxerto, vai demorar mais de 1 ano para fazer o tratamento. E às vezes o paciente que não tem o conhecimento dos implantes zigomático deixa de ter acesso a esse tratamento de uma forma muito mais rápida, segura, do que fazer esse tratamento de longo prazo. E o tratamento convencional acaba sendo mais caro do que esse? Se ele precisar de enxertos ósseos, sim, porque ele vai ter que passar 3 anos,
3 meses para fazer o enxerto dos ósseos, mais 6 meses para fazer os implantes, vai ter que usar uma prótese provisória durante todo esse tratamento, então é um tratamento que demanda muito mais trabalho e muito mais tempo. Logo, a consequência disso é que seja um tratamento mais oneroso. Muito bem. Eu queria perguntar mais uma coisa para a gente finalizar. Eu acho que acredito que vocês já tenham, deixado bem claro, mas só para a gente frisar, o diferencial de vocês, então, é a tecnologia. O diferencial é a tecnologia, né, através dos exames corretos. Quando eu falo em exame correto aqui, é porque a Associação Brasileira de Radiologia emitiu um parecer técnico da onde saiu alguma jurisprudência já em ações judiciais, que a radiografia panorâmica, que é uma radiografia para você avaliar número de dentes, muito utilizada na ortodontia também, né? E era o exame de rotina e preferencialmente era o único exame que se tinha antes do advento das tomografias e dos exames 3D e dos exames de prototipagem. Então, muitos profissionais que não se reciclaram ao longo do tempo, né? Ou que têm desconhecimento desses exames mais modernos, eles ainda usam os exames da radiografia panorâmica. Não quer dizer que eles estejam totalmente errados, mas esse tipo de exame traz muita consequência negativa para o paciente. Erro de planejamento, né? Instalação inadequada dos implantes, porque essa radiografia ela não nos dá a medida exata do osso do paciente, né? Nem da altura e nem da largura. São medidas aproximadas. E a situação do implante a gente trabalha com medidas exatas, porque o implante passa muito próximo de áreas nobres, como veia, artéria, nervo, então não dá de ter erro. E como começou de alguns anos para cá ter muito erro cirúrgico por conta de exame inadequado e também por falta da fiscalização dos nossos conselhos regional de odontologia e do Conselho Federal de Odontologia em relação à quantidade de curso que forma profissional de odontologia. Curso que não tem, talvez, registro no MEC ou que não tem aquele nível docente que se exigia. Porque eu, quando fiz a minha faculdade, o doutor Davi, também a mesma coisa, nós tínhamos aula só com quem era doutor em odontologia, doutor nessa área, doutor naquela área. Hoje o aluno se forma, faz um curso de especialização, de mestrado, não tem experiência nenhuma na cirurgia e já está ensinando os outros, né? Então, os profissionais, e isso para nós não falar ainda na época da pandemia, né? Quem se formou nessa época da pandemia começou a ter as aulas online. Agora, imagine como que um aluno vai aprender cirurgia, vai aprender técnica de dissecação, né, na cabeça de um porco, vamos pensar assim. Muitos cursos dão aula, ministram aula usando uma estrutura para simular o paciente humano, a cabeça humana, né? Então, eles usam cabeça de porco para ensinar ali o dentista como corta, como dá o ponto. Mas existe uma diferença bem clara entre a cabeça de um porco e de um humano. Então, essas técnicas de dissecação e técnica cirúrgica, existe que o centro avançado de anatomia com cadáver, né, devidamente preparado para esse tipo de ensino. A questão é que isso é muito caro para tu ter acesso nesse tipo de curso. E muitos profissionais não fazem esse tipo de curso porque não tem receita para isso, né? Então, o que acontece? Acontece que existe muito erro em cirurgia por falta de conhecimento, por falta de um curso adequado, por falta de experiência cirúrgica. Então, o nosso diferencial é tecnologia e experiência cirúrgica e trabalho em equipe. É diferente quando você faz uma cirurgia só com aquele profissional. Nós aqui, para poder fazer uma cirurgia num paciente, passa pela análise minha, pela análise do Dr. Davi, né? Pela análise também de outro profissional que trabalha com a gente, que está junto no mesmo processo, e nós contamos também com uma coisa que nós não discutimos aqui, eu gostaria de falar, que é a sedação consciente. O que é a sedação consciente? É quando você vai fazer um procedimento cirúrgico e o profissional medica esse paciente com um comprimido para
diminuir a ansiedade desse paciente, para colocar esse paciente no sono. Só que algumas vezes o paciente não dá efeito na primeira dose do comprimido, dá uma segunda dose, não dá efeito, o profissional acaba dando um comprimido inteiro e às vezes um segundo comprimido. E o paciente daí, ele sai daquilo que seria uma sedação consciente e passa para uma sedação inconsciente profunda. Nessa sedação profunda, ele perde a consciência. A, a, o batimento cardíaco dele cai a tal ponto e a respiração cai a tal ponto que ele passa a ter um risco de parada cardiorrespiratória e o dentista não é o profissional adequado para trazer o paciente de volta numa situação dessa. Depois, essas cirurgias, às vezes, são cirurgia que passa de 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, né? E o que acontece? O paciente perde o reflexo do músculo da deglutição. Parou a consciência, está parado, sono profundo, ou ele está naquela madorna, naquele pesadelo. Se ele chegar a se assustar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele aspira. E se ele aspirar uma gota de saliva para a traqueia, ele causa uma broncoasfixia. Daí ele está inconsciente, você chama ele pelo nome, pede para ele levantar, ele não responde. O que é que o dentista e a secretária vão fazer numa hora dessa? Nada. Existe curso para o profissional dentista para ter esse suporte avançado de vida. Tem curso para isso, né? Mas não é como um médico. Então, essa sedação nós não utilizamos no nosso estabelecimento. A É, sedação com comprimido. tanto que um dos nossos diferenciais é ter a presença de um médico monitorando o paciente todo o momento durante a cirurgia. O médico anestesista vai fazer a sedação consciente desse paciente. Ele não vai perder a consciência, ele não vai ter o risco de poder aspirar uma gota da própria saliva, né? O médico vai colocar um monitor cardíaco nele, um monitor da pressão arterial. Do início ao fim do procedimento, o médico vai estar ali junto para ter o conforto, a garantia, a segurança que o paciente está em perfeito estado durante o procedimento. Tanto que o uso indiscriminado desses medicamentos sedativos pelos profissionais dentistas levou ao CFO fazer uma alteração dentro da legislação, fazendo uma regulamentação, não permitindo com que o profissional dentista esteja sozinho dentro da sala fazendo esse tipo de sedação. Então, assim, a recomendação é que tenha um profissional da área médica junto, ou no mínimo 2 profissionais dentistas, sendo que um deles, pelo menos, tem que ter esse curso de suporte à vida em caso de emergência. E nessa cirurgia, o médico também usa um outro dispositivo tecnológico, que é uma bota de compressão. O que é essa bota de compressão? Como o paciente vai estar sedado, o batimento dele está muito lento. E a circulação sistêmica dele também fica lenta para diminuir o sangramento durante a cirurgia. Uma cirurgia que praticamente não tem sangramento, porque o médico controla esse sangramento. Diminui o batimento, é menos sangue que circula. Só que menos sangue circulando pode causar embolia, coagulopatia, né? A formação de coágulo, trombose. Então, o médico já leva esse equipamento para o consultório, coloca na perna do paciente, na panturrilha, que é o músculo que comumente chamado batata da perna, e esse dispositivo fica massageando ali, porque a panturrilha é o segundo coração. Então, o coração bate, mas as duas panturrilhas estão batendo, fazendo a circulação do paciente não perder o ritmo. Então, esse paciente não vai ter risco de trombose, de formação de coágulo, nem durante e nem depois do procedimento, quando ele for para casa, né? Então, essa é a importância, que é o diferencial que nós temos aqui. É por isso que eu e o Dr. Davi fazemos parte da única e da melhor equipe de Santa Catarina que tem todo esse aparato para atendimento em consultório. E quero deixar aqui um convite também para os profissionais da nossa área, odontologia, que não fazem implante, mas que querem vender esse serviço para o seu paciente. Se quiserem formatar uma parceria comigo ou com o Dr. Davi, para fazer esse tipo de atendimento nas suas clínicas, nos seus consultórios, para poder oferecer aquilo que eles ainda não oferecem para os clientes dele, né? Aí a gente estuda uma forma de fazer essa parceria. Nós já atendemos diversos consultórios aqui no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul também, fazendo esse tipo de atendimento em parceria, né?
A gente vai e presta todo esse atendimento no estabelecimento ou na clínica do profissional que solicite. Só para a gente fechar, então a gente conversou bastante sobre a importância de procurar um bom profissional que preste um bom atendimento, faça um procedimento, da melhor forma possível, oferecendo tudo que, há de melhor para se oferecer. Mas a gente sabe que muitas vezes hoje as pessoas elas têm com tanta informação, não sabem como se guiar. Como que a gente pode perceber a pessoa, o paciente que está procurando fazer esse procedimento, que um profissional é um bom profissional? E qual a importância de estar nas mãos de alguém que se garante para fazer o procedimento, né? Aham. Eu acho que nesse aspecto, hoje em dia, existem ferramentas muito simples de serem utilizadas, né? Por exemplo, a internet, o Google, assim, uma simples pesquisa no Google daquela clínica ou daquele profissional, quando você coloca o nome lá no Google, vai ter uma abinha do lado, direito superior, aonde tem as avaliações das pessoas, né? Normalmente naquelas avaliações ali, eh, o mau profissional vai ter, assim, umas referências já explicando o histórico do que aconteceu de errado, dos problemas que teve, e existe uma outra alternativa que é ligar no Procon da cidade, né. Então se a pessoa tem um problema, com um determinado profissional, com determinada clínica, ela vai fazer uma reclamação lá no Procon, alguma coisa assim. Então um telefonema para esse estabelecimento perguntando se existe algum tipo de desavença ou algum tipo de processo com relação a esse estabelecimento, já vai dar um bom norte para o paciente de saber se aquele lugar é o lugar certo ou não. E tem alguma forma de saber também relacionado ao tipo de especialização que esse profissional fez? Com certeza. Quando a gente faz uma especialização, nós somos obrigados a fazer o registro dessa especialização no nosso conselho de classe, que é o Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal de Odontologia. Então, lá dentro do site existe uma lista dos profissionais que estão habilitados e que são especialistas em determinado tipo de procedimento. No nosso caso, especialista em implantodontia. Então, essa pesquisa, que pode ser feita pela internet, já dá um ótimo norte para essa pessoa saber se ela está se submetendo a fazer esse tratamento com um profissional qualificado ou não. Eu digo sempre para o paciente o seguinte: às vezes o paciente liga para mim antes para marcar o horário. E eu prefiro não atender o paciente quando ele liga para já marcar o horário. Eu faço a pergunta: você já fez alguma avaliação? Aí eu agendo ele por um período depois, 7 a 10 dias depois, e solicito que ele, nesse período, faça umas 8 ou 10 avaliações, né? Aonde ele achar que deva fazer, em clínica, em consultório particular, enfim, né? Porque ele, ao fazer essas avaliações, ele vai passar a ter uma percepção dessas avaliações que ele foi. Porque daí, quando ele chegar em mim, ele vai ter, então, a referência que vai ser tida por ele próprio. Ele vai ver, opa, por exemplo, se 10 dentistas fizeram uma avaliação e 5 deles falaram para esse paciente que o tratamento dele é nesse sentido, e os outros 5 discordaram entre si, é mais fácil que os 5 estejam mais certeiros no tratamento desse paciente. Então, ele por si só vai descartar aqueles profissional que ele se sentir inseguro. E como o doutor Davi falou, eu também indico para o paciente que vá presencialmente no Procon, dê o nome da clínica, dê o CNPJ da clínica, o nome do profissional e veja lá. Porque se esse profissional tiver 5 processos ou queixa no Procon, tem clínica que chega a ter mais de 180 processos no Procon, né, e estão aí atendendo. Então, eu digo para o paciente: você vai querer fazer o teu tratamento num ambiente desse? Aí a opção vai ser dele. A partir da hora que ele tem esse conhecimento, ele não vai fazer esse tratamento. Até porque uma anestesia hoje, num consultório, ela é um procedimento considerado de risco. Então, acontece o quê? Eu já deixei de atender paciente, porque eu faço a minha avaliação e antes de eu atender o paciente, eu encaminho esse paciente primeiro para uma avaliação com um médico, pode ser um clínico geral, pode ser o clínico geral do posto de saúde do bairro onde ele mora, pode ser o cardiologista de escolha dele, para ele fazer uma aferição da pressão arterial
e uma aferição dos batimentos cardíacos. Porque às vezes a pessoa tem uma disfunção no coração, um ataque cardíaco, está ansioso demais, a pressão está alta, sem nem ele saber que está alta. E uma anestesia, num caso desse, pode causar um infarto no paciente na cadeira. Então, eu já me livrei de 3 ou 5 infartos de paciente na cadeira e teve paciente que eu fiz a avaliação que teve um infarto naquela semana. Imagine se eu tivesse atendido esse paciente sem solicitar esses exames, eu teria uma intercorrência grave no meu consultório, né? Talvez até um óbito, por conta de não aferir bem o exame do paciente e não solicitar um atendimento multidisciplinar. Então, eu, como dentista, não atendo sozinho, eu atendo em equipe. E essa equipe precisa de outros dentistas, precisa da central de planejamento, precisa da central de radiologia e de um médico também dando o crivo final em cima de tudo isso. É uma questão Senão, de é uma responsabilidade, né? questão de responsabilidade. Senão, eu não atendo o caso, nem pego. Então, agradeço a presença de vocês hoje, muito bom esse bate-papo, tenho certeza que esclareceu as dúvidas de muita gente. E você que está nos acompanhando, se quiser continuar sempre muito bem informado, é só continuar acessando as nossas redes sociais através do nosso site www.lanceitapema.com.br.